Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Para quem acompanha o canal já deve ter visto que eu tenho montado alguns kits de mineração utilizando processadores. Esse aqui é um Ryzen 9 3900, esse aqui é um modelo mais antigo da série 3000. Esse daqui foi o recente que eu montei na semana passada, um Ryzen 9 5900. Esse kit daqui é tão bonzinho que inclusive já comprei um outro processador, um outro Ryzen 9. Já tá para chegar as outras peças, estou esperando a placa-mãe, a fonte já chegou, as memórias ainda faltam chegar e a gente vai montar um outro kit Ryzen 9 da série 5900. O preço dele estava mais alto, acima de R$ 2.200 e aqui no Brasil você consegue achar assim por 1.700, às vezes em alguma promoção, Magazine Luiza, Kabum, às vezes aparece e tem que ser na hora e pegar rapidamente. E aí a galera tem perguntado, Denis, será que não vale a pena eu montar kit de mineração ao invés de usar esses processadores Ryzen, que são muito caros, pô, um processador desse, R$ 1.700, quase R$ 2.000. Se eu montar um kit como esse daqui, por exemplo, ó, esse cara é um Xeon de 18 núcleos, 2686V4. É um processador, inclusive, que não esquenta muito. A placa-mãe dela é uma placa-mãe que eu recomendo, é uma Huananzi. Existem duas marcas de placa-mãe que a gente chama de Xing Ling, que tem assim uma construção muito bem feita, que as duas que eu mais gosto é a Huananzi e a Machinist. Essas duas, você vai perceber que a construção das placas são bem feitas. Então, no caso, se você quer utilizar um kit de mineração de CPU, eu recomendo que seja uma placa-mãe mais robusta, que tenha pelo menos, como esse aqui tem, ó, dissipação ativa nos VRMs. A galera não se preocupa, fica ligado somente na questão do chipset, mas é importante você ver a questão dos dissipadores do VRM. Aqueles carinha aqui, ó, que vão fazer a alimentação do processador, então esses caras vão ficar bem quentes. Inclusive, esse VRM daqui, ele nem refrigera tanto assim. Eu tenho que colocar uma fan adicional soprando aqui para poder deixar esse dissipador aqui mais friozinho. Bom, um kit desse aqui custa na faixa de R$ 1.200, tirando a fonte, obviamente, que eu recomendo que vocês comprem aqui no Brasil, para que você possa comprar de marca boa. Comprar fonte no AliExpress, além de ser uma coisa trambolhosa, pesada, você vai ser tributado, então não vale a pena você comprar no AliExpress a fonte. Compra aqui no Brasil uma fonte certificada, que vai ser melhor e vai trazer mais segurança para o seu equipamento. Então esse kit aqui custa na faixa de R$ 1.200, todo completinho, memória, processador, placa-mãe e um kit Ryzen desse daqui, só o processador custa, se você pegar barato, por R$ 1.700. Mais placa-mãe, memória, fonte e tal, essas coisas vai dar uns R$ 3.500. Aí será que não vale a pena? Poxa, de 1.200 para 3.500, quase 3 vezes o preço. Ou seja, um kit desse daria para eu comprar 3 desse. Será que esse cara não faz mais mega hash? Será que não vale a pena eu montar 3 kits Xeon? Bom, então para responder essa pergunta a gente vai fazer isso agora. Eu vou montar ele aqui na estrutura, eu botei aqui na estrutura do meu amigo Rafatech, para que a gente possa fazer os primeiros testes de mineração. Vamos minerar duas moedas, são as duas que estão pagando mais. É o Dero, a gente vai utilizar um minerador que é melhor para o Xeon. Se você tem um Ryzen 9, tem um minerador específico que você consegue extrair mais mega hashes. Mas usando o Xeon, a gente usa um outro minerador e eu vou mostrar para vocês ali na tela. E a gente vai minerar a moedinha Zephyr, que usa o algoritmo RandomX, que é o mesmo do Monero, que também dá para você, em algumas situações, ter uma rentabilidade interessante. Então vamos fazer primeiro a montagem, depois a gente vai ali para o HiveOS para a gente ver as configurações. Vamos lá?
Galera, só uma observaçãozinha aqui que eu acho que vai ser importante para vocês. Só pelo fato de eu ter movimentado a placa, né, deitei ela aqui para poder fazer a montagem, apertei os parafusos, ela não ligou. Apareceu uma mensagenzinha de erro aqui, erro 67, e alguma coisa não estava bem encaixado. Aí eu tirei as memórias, tinham 4 memórias plugadas, botei apenas uma e ela funcionou. Ela apareceu aqui no Hive OS e ela está minerando Dero utilizando o Astrominer, fazendo na faixa de 11.7, tá vendo? Abrindo aqui a tela do minerador, a gente pode confirmar, ó, 11.6, 11.6. É mais para 11.6 do que 11.7. E ela está consumindo aqui na faixa de 190 watts. 190 watts. Eu estou sem o watímetro aqui nessa 5900, mas na 3900 eu tenho um watímetro aqui atrás e vou mostrar para vocês. Esse 3900 está consumindo 134 watts. Eu vou depois trocar, botar esse watímetro para cá, para que a gente possa ver o consumo do 5900. Mas antes da gente fazer esse teste de consumo, eu vou colocar mais outra memória para ver se ele rodando em dual channel ele consegue melhorar um pouquinho os kilohashes. Vamos fazer isso? Galera, liguei ele aqui agora com 2 pentes de memória e a gente vai ver se ele melhorou os kilohashes. Ainda tenho aqui mais 2 pentes que eu posso até testar daqui a pouco. Vamos ver se melhorou. O consumo agora aumentou um pouquinho, foi para 190 watts. Vamos ver lá os kilohash. E olha só, os kilohash melhoraram um pouquinho mesmo, ó, fazendo na faixa de 12, como o Rafa Tech diria. E a temperatura do processador cerca de 44 graus. Esse processador ele é bem bolachudo, então a dissipação dele é bacana, ele não esquenta tanto. Mas eu acho que o VRM dele deve estar mais quente. Então entrando aqui na página do minerador, vocês podem ver que está fazendo na faixa de 12 mesmo. Ó. Agora, será que se a gente colocar os outros pentes de memória, será que vai melhorar? Vamos testar? Os 4 pentes de memória agora foram instalados, tá vendo lá? O consumo aumentou para quase não, bateu aqui ó, 200 watts. Engraçado que os processadores Xeon, a quantidade de memória acabou influenciando nos kilohash. Vou mostrar para vocês lá que mudou. Diferente dos processadores Ryzen, que as memórias até influenciam, mas eu até fiz um vídeo sobre isso. Minerando Dero, você colocando um pente de memória não faz muita diferença você colocando 2, mas se você minerar RandomX, né, minerar um outro algoritmo, aí sim faz diferença. Vamos dar uma olhada lá na nossa máquina. E como vocês podem ver, ó, os kilohashes aumentaram, foram para 12.8. Olha que show de bola. Temperatura do processador aumentou 1 grau e está aqui fazendo na faixa de 12.7, 12.8. Sinistro, né? Agora a questão de valer a pena você montar processadores Ryzen, porque ó, considerando que seja 13, né, 13 kilohashes, um Ryzen 9, e olha que o meu aqui eu configurei para ele rodar mais safe, para ele rodar com uma temperatura mais baixinha, e ele está fazendo na faixa de 32 kilohashes, tá vendo? Então tá aqui ó, 62 graus, esse aqui é o Ryzen 9 5900X. Então como vocês podem ver, esse cara aqui ele tem um poder de mineração em Dero quase 3 vezes, né? Seria, sei lá, 39 seria 3 vezes. É questão de se ponderar esse aspecto. E tem a questão do consumo, né, que a gente pode medir agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar ele e colocar o watímetro nele. Shutdown, confirmar. Bom, fiz a troca do watímetro. Esse aqui continua sendo aqui do Xeon, consumindo na faixa de 200. E aqui atrás ele está consumindo 170. Eu acho que dá para fazer alguns ajustes na BIOS para poder diminuir esse aqui. Ó. Eu achava que ele estava na faixa de 150 watts. Eu não sei porque que está 170. Talvez eu tenha esquecido de desativar o Precision Boost, Overdrive, alguma coisa desse tipo. Eu vou dar uma olhada depois. Mas aí eu tenho que botar uma placa de vídeo, entrar na BIOS. Então tem essa partezinha para poder fazer, para ver se eu consigo reduzir. Eu não tinha colocado o watímetro dele desde quando eu liguei, então realmente eu não sabia qual era o consumo dele. Foi até bom ter dado uma olhada, porque eu acho que aquele 170 ainda dá para reduzir. Vou fazer um ajuste. Esse daqui, o 3900, é show de bola, né? Porque você vê que faz na faixa de 130 watts. Esse daqui eu acho que consegue chegar nos 150, fizer alguns ajustezinhos na BIOS, e eu vou fazer aí em breve. Mas ainda tem um testezinho adicional aqui que eu queria fazer. Eu vou colocar esse Ryzen 9 para minerar a moeda Zephyr, que é um outro algoritmo,
e vou colocar o Xeon também para ver qual é a diferença de hash rate. Vamos lá? Olha só, galera, tem valores interessantes para mostrar para vocês. Eu estou aqui com o Ryzen 9, o 5900, minerando Zephyr, né? O algoritmo RandomX é o mesmo do Monero e ele está fazendo agora aqui, ó, 12 kHz. Para cada algoritmo, o seu processador ele vai fazer 1 kHz diferente, tá bom? A temperatura do processador na faixa de 60 graus, agora cada thread aqui está fazendo cerca de 537, tá vendo? E olha só quantos threads. E dando uma olhada aqui no Xeon, vamos ver como é que ele tá. Ele tá fazendo na faixa de 6.8, cada núcleo 385. Você vê que ele tem menos núcleos, mas não é que ele tenha menos núcleos. Na verdade, aquele Xeon ele tem até mais núcleos e threads do que o Ryzen 9. Só que ele não tem memória cache suficiente para alimentar todos os núcleos. Para você minerar esse algoritmo, você precisa de mais memória cache no processador. E o Xeon, apesar de ter bastante, ele não tem suficiente para que todos os threads dele fiquem usando para mineração. Então esse é um ponto de destaque aí do processador Xeon. Agora, de fato, ele é bem friozinho, né? Só que ele só faz 6,8, enquanto o Ryzen 9 faz quase 13. Galera, agora a gente vai fazer uma medição de temperatura comparando aqui esses kits para que vocês possam ter uma noção. Então esse aqui é com o processador Ryzen 9 3900. O que esquenta mais é o VRM, que fica aqui, ó, atrás dessas entradas USB. Mas esse kit aqui é o que esquenta menos. Esse daqui, que é o 5900X, ele já esquenta um pouco mais. Repare que essa parte aqui já fica um pouco mais quente, ó, mas nada demais. Um ponto que eu identifiquei que ele esquenta bastante, mas é uma característica dessa placa-mãe. Inclusive eu coloquei um TS Put ali, ó, para poder ajudar na dissipação. É uma massinha térmica que ela ajuda na dissipação do calor. E aí eu coloco essa fan aqui para poder dar uma sopradinha ali para melhorar a temperatura. E esse cara daqui, o que você percebe que esquenta mais, ó, são os VRMs ali, mesmo com a dissipação ativa, você vê como fica bem quentinho, tá vendo? E um ponto que normalmente a galera não vê é a parte de trás dos VRMs. Olha só ali atrás, ó. Então, quando você deixa a sua máquina apoiada em cima de uma placa-mãe, uma coisinha assim, fica mais difícil de ventilar aquela parte de trás ali. Mas o ponto mais quente mesmo são os VRMs. É quem manda a alimentação elétrica para o processador. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, ó, nossos kits de mineração. Olha só que show de bola. Galera, espero que vocês tenham curtido essa comparação de kits entre processadores Xeon e processadores Ryzen 9. Na minha opinião, eu acho que processadores Ryzen 9 são melhores, não somente para mineração, eles possuem uma eficiência melhor. Inclusive, o preço de revenda no futuro, acredito que os Ryzen 9 sejam melhor do que o Xeon, porque já é um processador antigo hoje. Imagine daqui a 3, 4 anos, quando você for vender, certamente as pessoas já não vão ter interesse em comprar um processador Xeon como pode ter o interesse hoje, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99. Clicando no botão Seja Membro, você terá acesso à nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube.